Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um culto da nossa igreja. E hoje nós queremos celebrar ao Senhor por você, mãe. Queremos começar esse momento de culto expressando o nosso amor, a nossa gratidão por todas vocês, mães. As nossas mães ali da nossa igreja, nós queremos ser gratos e dedicar esse momento em gratidão a vocês, porque se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. E isso é muito agradável, isso é muito pertinente ao dia de hoje. E lembrando que o dia não é somente hoje, o Dia das Mães são todos os dias. E eu quero deixar um versículo para a gente começar, para a gente começar essa celebração. E esse versículo, na verdade, ele é para os filhos. Êxodo 20, versículo 12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um recado de Deus para nós, filhos. Honra a tua mãe. Honra, cuida da tua mãe. E eu quero orar por todas as mães e queria que todos nós fechássemos os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela experiência de ser filho e ter uma mãe que cuida tanto de mim até hoje. E obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho a oportunidade de honrar, de cuidar dessa mãe que o Senhor me deu. Eu celebro ao Senhor, ó Deus, não somente a vida dela, mas de todas as mães da nossa igreja, aquelas que estarão assistindo, estarão cultuando ao Senhor no dia de hoje. Ô Senhor, obrigado por essas mulheres vencedoras, fortes. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor que continue com elas, abençoando com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que toda mãe continue sendo abençoada pelo Senhor, que as forças que vêm do Senhor possa ajudá-las a continuar essa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que pode, cuide da sua mãe. Mãe, eu te amo. E é um prazer poder estar aqui e hoje poder cuidar e estar junto da senhora, viu? Eu te amo muito. Deus abençoe. Bom culto a todos. Celebremos a Deus. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto aqui no canal da Igreja Betânia no YouTube ou na página da Igreja Betânia no Facebook. Eu queria convidar você a deixar seu like, a sua curtida. Antes de começar também, eu quero lembrar que os nossos cultos presenciais já voltaram, isso mesmo, voltaram hoje, voltaram nessa semana, no mesmo horário, domingo às 9 horas da manhã e domingo também às 19 horas à noite, Os cultos estão acontecendo com todos os protocolos de distanciamento social sendo cumpridos, isso mesmo. Tá lá a questão de distanciamento social. Quando você vai lá, tem o álcool em gel na porta para que você possa estar limpando, higienizando as suas mãos, Todas as cadeiras da igreja são limpas antes do culto e depois dos cultos. Então, se você está aqui em BH, aqui em Belo Horizonte, ou você é de Belo Horizonte, dá uma passada lá na nossa igreja, visita a gente. O endereço vai estar passando aqui na sua tela, dá uma olhada, é bem pertinho, Dá para você digitar no Google ou no Waze e você consegue achar a gente em BH. E é isso mesmo, gente. Nós voltamos agora, com os cultos presenciais. A gente teve uma temporada de cultos diferentes, porque a nossa igreja não estava tendo culto. E agora a gente volta com um formato mais diferente por conta que os cultos presenciais voltaram, E esse ano de 2021, ele tem sido um ano, muito engraçado, porque a gente vê uma luz no fim do túnel, A gente vê uma luz no fim do túnel, a gente vê que as vacinas, elas estão chegando, as vacinas, elas estão aí, mas ao mesmo tempo é um ano que tem muita coisa acontecendo, Muita coisa, às vezes, que a gente não quer que aconteça, muita coisa pesada, igual, por exemplo, essa semana teve um monte de coisa que aconteceu,
né? Teve a morte lá do Paulo Gustavo, teve a questão lá do Morro do Rio de Janeiro, né? Tem o míssil que tá... míssil não, é o foguete que pode cair em qualquer lugar no mundo e está deixando muita gente preocupada. E é um ano que, embora a gente veja uma luz no fim do túnel, tem coisa acontecendo e muitas vezes nós somos bombardeados por um monte de notícia ruim. E aí que eu gostaria de fazer a nossa primeira pergunta, que é o seguinte: o que tem habitado na sua mente? Né? O que você tem pensado? E é a partir daí que eu quero começar a desenvolver o nosso pensamento, porque na Bíblia tem um versículo muito interessante que fala sobre isso, né? Que fala sobre a nossa questão do pensamento. Mas, Rafa, antes de entrar no versículo, por que você está falando sobre pensamento? Por que o pensamento é importante? Simples. Porque o pensamento, ele se torna ações, ele se torna nossa atitude, né? Tem muitos estudiosos que dizem que os pensamentos eles se tornam as nossas emoções e as nossas emoções se tornam ações, se tornam atitude. Por isso hoje eu quero falar sobre isso e perguntar o que a gente tem pensado, né? Porque o que nós pensamos pode gerar atitudes. E se nós pensamos coisas de acordo com a palavra de Deus, as nossas atitudes são de acordo com a palavra de Deus. Mas se a gente não tem pensado coisas de acordo com a palavra de Deus, a nossa atitude ela pode não ser de acordo com a palavra de Deus. E tem um versículo muito interessante na Bíblia, que está lá em Provérbios 4, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse versículo ele é um versículo clichê. O que é um versículo clichê? É geralmente um versículo que muitas pessoas guardam, né? Como o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará, e João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. São versículos tão famosos que até pessoas que não professam a fé cristã sabem de cor, né? Mas muitas vezes a gente acaba pensando que guardar o coração pode estar envolvido com alguma coisa no sentido de sentimento, né? A gente pensa assim: não, eu tenho que guardar meu coração, então eu tenho que guardar aquilo que sinto, né? Eu tenho que guardar o meu coração no lugar. E aí muitas vezes a gente começa a espiritualizar e fala assim: eu tenho que guardar o meu coração em Deus, eu tenho que guardar minhas emoções em Deus. Mas e se eu falar que coração nesse versículo, ele pode estar representando outra coisa? E eu quero te mostrar com uma outra versão que diz o seguinte: cuidado com aquilo que você pensa, porque dos seus pensamentos depende a sua vida. É o mesmo versículo, né? Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende as fontes da sua vida. Mas ele está de uma forma diferente. Ao invés dele falar para a gente guardar o coração, ele está falando para a gente ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Ou seja, o coração nessa parte aí, ele se refere aos nossos pensamentos. Ele está falando para a gente ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa torna as nossas atitudes. E as nossas atitudes que vão definir como que vai ser a nossa vida ou não. Por isso que fala que deles dependem a sua vida, e por isso que fala que a gente deve guardar o coração, porque deles saem as fontes da nossa vida. O que isso significa? É que os pensamentos eles vão se tornar atitudes que vão então definir como que vai ser a nossa vida. Por isso que eu gostaria de refletir, né, junto com você, quais que têm sido os nossos pensamentos, né? O que tem habitado na nossa mente, né? É essa que é a questão. Por quê? Porque é de muita importância a gente entender isso para que na nossa mente habite a palavra de Deus e a gente consiga andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Quando a gente de fato estuda a palavra de Deus e quando a gente lê a palavra de Deus, a nossa visão de mundo, né, que são pensamentos que definem as atitudes que nós vamos ter no dia a dia, ela se torna uma visão de mundo
baseada na palavra de Deus, uma visão de mundo bíblica, uma visão de mundo cristã, que vai reverberar nas nossas atitudes. Por isso que Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, lá em Romanos 12, que ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não vos amoldem com este século, com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo ele está falando aí também é um versículo que a gente considera clichê, porque muita gente já sabe. E Paulo ele começa a falar: olha, gente, vocês devem apresentar o seu corpo como sacrifício. Mas, Rafa, o que é apresentar o seu corpo como um sacrifício? Não é que, por exemplo, você tem que se sacrificar por Deus no sentido de ir lá e Deus, eis aqui o meu corpo, toma minha vida em suas mãos e me faz de novo, né? E aí pega lá um punhal e apunhala você no peito e fala: toma, Deus, a minha vida eu te entrego. Não, não é isso. A vida que Paulo está falando para a gente sacrificar é a gente viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E que a gente viva essa vida que, se ao ponto da gente tiver que negar coisas, a gente nega. Então isso se torna um sacrifício. Então ele fala para a gente viver essa forma de vida, né? Viver uma vida baseada na palavra de Deus no dia a dia. E aí ele continua falando que isso é o culto racional da gente, né? O culto, ele não é só uma coisa que acontece quando nós estamos no prédio da igreja, reunindo-se como igreja. Não, o culto é a nossa forma de vida. Ou seja, quando Paulo está falando isso, ele está falando o seguinte: olha, gente, quando vocês vivem praticando o evangelho, vocês estão cultuando a Deus de forma racional. Acho muito interessante que é de forma racional. Ele não fala de forma emocional. Então a gente tira aquela ideia de que a gente tem que sentir, né? Ele fala que é de forma racional, é usando a mente, é usando a razão, né? Mas é aí que surge a pergunta: Rafa, mas como a gente vai fazer o nosso culto racional? O Paulo responde no versículo 2. Ele fala para a gente não se amoldar com o mundo, não se amoldar com esse século. E aí eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Mundo na Bíblia, a palavra mundo, ela pode representar 3 coisas. A primeira coisa que a palavra mundo pode representar é o planeta mesmo, é a Terra, como está escrito lá no Salmo, acho que é Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Ali o mundo ele está sendo justamente usado com essa questão de planeta mesmo. Segundo, mundo na Bíblia pode significar também pessoas, como a gente vê em diversos outros versículos. E mundo na Bíblia também pode significar, né, um sistema anticristo que governa o mundo ao longo dos tempos, ao longo das eras. Nesse versículo, quando Paulo fala para a gente não se amoldar ao mundo, ele fala para a gente não tomar o molde da forma de pensar que vai contra a forma que Deus pensa, que rege a nossa geração, que rege o nosso mundo, né? Que é a forma que a maior parte das pessoas que não têm um encontro com Jesus pensam, né? Ou seja, cada época, cada era tem um pensamento que vai contra a palavra de Deus. Tem coisas que a era considera correta e que de fato são corretas segundo a palavra de Deus, mas tem coisas que a era considera corretas que não são, né? Que não são certas. Por isso que a gente não pode se amoldar ao mundo, porque o mundo às vezes vai considerar correto coisas às vezes que a Bíblia não considera correta. Então ele fala para a gente não se conformar com essa forma de pensar, mas ele fala para a gente o que? Renovar a nossa mente, né? Transformar a nossa mente. E aqui vai uma coisa muito interessante: transformar a nossa mente através da palavra de Deus. Ou seja, ele está falando que a gente só vai começar a não conformar com o mundo e viver uma vida cristã verdadeira quando a gente mudar
a nossa forma de pensar, quando a gente mudar os nossos pensamentos. E aqui eu chego numa questão muito interessante, que é o arrependimento. Arrependimento, e essa palavra que ele usa aí é metanoia, que significa mudança, né? Mudança de rumo, mudança de vida. E uma das coisas que a gente muitas vezes liga, porque a nossa geração é meio hollywoodiana, gosta muito de ver filmes e séries, a gente pensa que arrepender é chorar, às vezes é sentir. Muitas vezes pode ser acompanhado de choro, mas muitas vezes pode ser só remorso. O remorso às vezes pode vir carregado de emoção. Mas o arrependimento, ele acontece quando tem mudança de mente. Ou seja, quando a sua mente começa a mudar sobre como você pensa determinados assuntos, aí você vai tomar atitude diferente da que você vinha tomando. Por isso que ele fala para a gente renovar a nossa mente, ou seja, o arrependimento ele é um processo, às vezes, que você vai passar, que quanto mais contato com a palavra de Deus você tiver, mais você vai pensar como ela, mais você vai pensar como Jesus pensa, e aí você vai mudando a sua mente, e aí quando você vai mudando a sua mente, você vai mudando a sua atitude, isso é arrependimento. Muitas vezes o arrependimento é processual, e eu posso contar aqui uma experiência que eu tive, né? Eu, durante muito tempo, eu não li a Bíblia, né? Eu demorei a primeira vez para ler o Novo Testamento mais de um ano. E eu não tinha muitas vezes vontade de ler a Bíblia, às vezes dava preguiça, às vezes não entendia nada, né? Até que começou a vir alguns pensamentos na minha mente, tipo assim, cara, eu não tô lendo a Bíblia, mas o certo seria os cristãos lerem a Bíblia. Aí, de repente, veio um outro pensamento, mas os muçulmanos leem o Alcorão. Os ateus leem os livros dos autores ateus, né? Deus é um Delírio, do Richard Dawkins, né? E tudo mais. Os kardecistas leem o livro de Allan Kardec, mas por que nós, os cristãos, não lemos a Bíblia? E aí isso começou a vir na minha mente. Foi vindo, até que chegou uma hora que esse pensamento se tornou tão plausível que eu próprio me indignei com a minha atitude e decidi ler a palavra de Deus. Ou seja, Deus foi usando pensamentos ao longo do tempo para fazer com que eu começasse a ler a palavra de Deus. Ou seja, a nossa mudança de mente, o nosso arrependimento, às vezes vai ser um processo que a nossa mente vai sendo trabalhada pelo Espírito Santo sem a gente perceber, e a gente vai começando a concordar com a palavra de Deus. Então a gente vai vivendo uma vida que é um sacrifício agradável a Deus, porque a gente toma as atitudes de acordo com a palavra de Deus. Assim a gente cultua Deus, a gente passa a não se conformar com o mundo, né? E aí a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por isso que eu quero terminar falando o seguinte: o que você tem pensado? Quais pensamentos têm direcionado a sua vida? Né? São pensamentos de acordo com a palavra de Deus, pensamentos que Deus gosta, pensamentos cristãos, pensamentos que Jesus pensaria, né? Ou outros tipos de pensamento, né? A Bíblia fala, Paulo fala para a gente pensar em tudo que é bom. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para a gente hoje. Para a gente mudar a nossa mente e passar a pensar conforme a palavra de Deus diz, né? Ter um pensamento de acordo com a palavra de Deus que nos leva à salvação, né? Que Deus abençoe vocês, né? Eu gostaria de orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por cada um que aqui assiste. Que o Senhor Jesus possa estar transformando a nossa mente. Que a nossa mente não venha se amoldar ao mundo, tomar a forma do mundo, mas que a nossa mente venha tomar a forma do Senhor Jesus, Pai. Da mente de Jesus, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar e que o Senhor venha trazer sobre nós concordância, que nós venhamos a concordar com aquilo que a palavra de Deus diz e a mudar a nossa mente e, consequentemente, mudar as nossas atitudes. Coloque em nós vontade de cumprir a vontade do Senhor, Deus. No nome de Jesus, amém. Gente, antes de ir, eu gostaria que você ficasse agora com um louvor muito bacana, na qual a gente vai passar, né? E que Deus abençoe vocês. Lembrem de compartilhar o vídeo, deixem um like, né? E se inscreva aí no nosso canal se você está no Facebook e curtir a nossa página. Deus abençoe vocês.